Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de novembro de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Renúncia. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, que será feita pelo nosso querido professor Valdeir. Logo depois, a nossa querida irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo deste capítulo. Senhor Jesus, Mestre querido, agora começamos ainda timidamente a acordar de um longo sono, durante o qual, Senhor, nos afastamos de Ti e do nosso Pai, que nos criou por amor. Nos rebelamos contra as Suas leis e contra os Teus ensinamentos. Quantas vezes, Senhor, nos estendestes a mão, nos convidando, vem, e nós postergávamos com tantos argumentos, e assim fomos adiando a conquista da nossa espiritualidade. Agora, Senhor, começamos a entender, a compreender e a acordar. Timidamente ainda, porém, mas já elegemos o ideal do amor a ser buscado incessantemente. Perdoa-nos, Senhor. Não nos deixes órfãos da Tua bondade, da Tua misericórdia. Não nos deixes entregue a nós mesmos, porque assim faliríamos outra vez. Permite que os Teus mensageiros, incansavelmente, permaneçam conosco, nos inspirando, nos amparando, nos erguendo, para que assim, finalmente, nos aproximemos de Ti, Mestre querido. Que assim seja. Semana passada, nós vimos Alcione tomar o barco e ir para Castela Velha em busca de fazer uma surpresa para Carlos Clenaghan. Ela vai com as bênçãos de Beatriz e Henrique de Saint-Pierre, que oferece para ele um cargo nos trabalhos, né? Porque eles são ricos, têm fazendas nos Estados Unidos, e ela vai para encontrar o Carlos, fazer uma surpresa e dizer que agora ela está livre para casar, para eles viverem juntos e serem felizes. Ela chega em Castela Velha, manda um bilhete para o Carlos, que agora é um próspero negociante, e eles se encontram na igreja, e eles estão na igreja, no encontro, se encontraram, agora foram para um banco de pedra e estão conversando, e vamos ter informações e surpresas. Muito bem, então nós estamos no capítulo 6, Solidão Amarga. Nesta edição é a página 345. Jesus nos conduz. Então nós estamos nesse diálogo, como disse a nossa irmã Aramita, de Alcione e Carlos. Extremamente comovido com aquela prova de humildade e renúncia, o ex-sacerdote ponderou: Sou casado, Alcione, mas não feliz. Nunca pude esquecer-te. Certamente, Deus nos criou para a união eterna. Cada coisa do lar, cada coisa pormenor da vida doméstica, lembra-me teus sentimentos nobres, porquanto minha mulher não pode substituir-te. Se nós pegarmos a obra Pensamento e Vida, dá aí para mim, por favor. Foi o nosso estudo. Na mensagem do dever, nós temos uma citação de Emmanuel, que ele diz bem assim: aqui, ó.
Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. Isso está escrito na obra Pensamento e Vida, mensagem de número 20. Então, desajustando a nossa vida e a do outro. Esse movimento do Carlos, esse casamento dele, não estava na sua programação. Ele desajustou a vida própria e está desajustando o dessa atual esposa dele. Então, para nós entendermos, nós achamos que todos os casamentos foi uma programação no mundo espiritual. Não, se fosse assim, não haveria livre-arbítrio. Às vezes, tem uns casamentos que são programados, não acontece devido ao livre-arbítrio. Entendemos isso? Então, às vezes, a vida da gente vai tomando um rumo que não era para tomar. Então, ele diz aqui, ó, nunca pude esquecer-te, certamente. Como é que ele pode casar com alguém apaixonado por outro? Só para realizar o desejo? Está pagando um preço alto, porque nem ele é feliz e nem a esposa é feliz. Existe muito isso, existe muito, muito. Vamos lá, o que diz Alcione? E é aquela insubordinação ao dever. Né? Exatamente. Aquela, como eu diz assim, a alma rebelde, que não quer aceitar, não sabe o tempo de esperar, está sempre querendo fazer o destino a seu de qualquer forma, só para benesses. Exatamente. Se não é no tempo que eu quero, vai ser de qualquer jeito. Eu que faço. Eu que faço, de qualquer jeito. Na verdade, ele se achou traído e ele fez isso, acho que De birra. Pois é o pior ainda. Exatamente, é você querer agir pelos impulsos. Lá no nosso estudo da obra No Mundo Maior. Pagamos um alto preço por isso. E Alcione? Sim, Disse a moça com desvelado carinho. também creio que há um casamento de almas que nada poderá destruir. Este deve ser o nosso caso. O mundo nos separa, mas o Altíssimo nos reservará a aliança eterna do céu. Então nós vamos perceber aí a diferença, nós vamos comentar bastante isso, em Carlos Clenaghan e Alcione. Carlos Clenaghan, quando esteve na França, Alcione estava solteira, não casou, não se relacionou com ninguém. Ele decidiu segui-la até o ambiente de trabalho e viu o então proprietário da casa, que era quem? Pai dela, Cirilo Davenport, ao qual ele não sabia que era pai. Mas só o fato do senhor Cirilo, bem mais velho que ela, receber com todo o carinho, todo o afago de um pai, ele, na sua cabeça, já deduziu que ela poderia estar tendo um caso com o senhor Cirilo. Voltou para casa, se despediu da mãe de forma muito ríspida, não quis mais ver Alcione e já saiu de lá tendo as suas conclusões. E foi grosso desse jeito e ainda por cima arrumou um casamento. Alcione está recebendo dele a informação que ele está casado. E qual é o comportamento dela? O primeiro momento se prontificou. Você imagina, o primeiro momento ela tomou aquele susto, mas ela em nenhum momento o agrediu. O que acontece? Nessa atitude dela, ela está agindo com a maior tranquilidade. Está sentindo dor? Está. Era o que ela queria? Não. Mas ela consegue, nesse momento, educar as emoções para fazer exatamente o que Jesus gostaria que ela fizesse. Desde o começo, né, tia? Quando ele começa a falar que ele fala suspeita, ela diz: não devias ter ido tão longe no teu julgamento. Teu julgamento, exatamente. Ela não, e foi bem delicada, Bem né? delicada. Aí depois ele fala que é casada, e ela de novo. E aqui ela tem certeza do amor dele.
Ela não tem dúvida. Como ela também não tem dúvida do amor dela para com ele. O que ela diz? O nosso casamento, né, como ela fala aqui, também creio que há um casamento de almas, que nada poderá destruir. É o sentimento. Este deve ser o nosso caso. Ela já deixou bem claro assim: Carlos, aqui eu não vou casar mais com você. Nessa fala dela educada aqui, que nós não conseguimos entender, mas ela está dizendo que o casamento entre ela e ele só ocorrerá no mundo espiritual. Ela disse em todas as letras: o mundo nos separa, mas o Altíssimo nos reservará a aliança eterna. Para lá, aqui não mais. Este deve ser o nosso caso. O mundo nos separa. O pupilo de Damiano tinha o peito oprimido por indefinível angústia, coração prisioneiro das indecisões de quantos se afastam do dever divino. Voltou a dizer, novamente aqui, nós estudamos hoje o livro Pensamento e Vida, o título era O Dever, e Emmanuel nos fala exatamente disso. Quando você não cumpre o dever, principalmente o dever renúncia, o dever obrigação, dever regeneração. Se você fugir disso, se você não realizar o dever regeneração, por mais que a sociedade venha te apoiar, no fundo tu carregarás uma culpa, uma insatisfação que vai te promover, uma frustração que vai te promover uma irritação, vai te promover uma enfermidade. Olha só. Não, e a Alcione é bacana, porque ela diz aqui para ele: o mundo nos separa, se fosse eu é para acabar. Tu também, né? Não, a atitude dela é de um espírito evoluído, gente. É de um espírito evoluído. Quem sabe, Alcione, poderíamos repudiar as algemas terrestres e construir nossa felicidade longe daqui? Minha mulher e eu vivemos em rixas constantes. Atravesso a vida sem paz, sem uma dedicação verdadeiramente sincera. Estou pronto a seguir-te, desde que aproves este recurso extremo, em detrimento de meus compromissos atuais. Mais uma vez ele coloca a responsabilidade para ela decidir. Quando queria largar o sacerdote, mais uma vez, se você quiser, eu abro mão da batina e te sigo. Agora, novamente, se você quiser, eu largo a esposa e te sigo. Gente, ele ainda não entendeu, Alcione. Olha a resposta dela. Isso nunca. Exclamou a filha de Madalena com bondade enérgica. Amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Jamais construiríamos um ninho de ventura e de paz na árvore do crime. Deus nos dará coragem nesta fase difícil. A existência na terra não constitui a vida em sua expressão de eternidade. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendestes no impulso muito natural e humano, encontrarás de novo meu coração. A esperança é invencível, Carlos. Toda inquietação, toda amargura chegam e passam. A alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. São bens do patrimônio divino no plano universal. Olha, eu vou te contar, conversar com a Alcione são lições profundas. Amemos os trabalhos de nossa estrada. Mais uma vez, retornando à mensagem do livro Pensamento e Vida. Amemos os trabalhos de nossa estrada. Como diz o nosso Chico, né? Abre mão da paz e pegue, solta o Z e fique com a pá. Porque como que ele fala aqui, que ele diz aqui em cima, ele diz, eu não tenho mais paz, não é isso? Ele diz assim, ó, atravesso a vida sem paz. E o fato dele largar a esposa e conviver com Alcione, vocês acham que ele ia ter paz? E joga para ela: estou pronta a Estou seguir-te. pronto a seguir-te, exatamente. Amemos os trabalhos de nossa estrada, por mais duros que nos pareçam. Então, meninos, meninas,
se estamos passando por provações, principalmente de relacionamento, principalmente marido e mulher, aguenta firme. Amemos o trabalho. Tira o Z, fica só com a paz. Não é paz. Abre mão do Z e deixa só a paz. E como diz o nosso querido irmão Emmanuel na fala dele, é só por uma hora. Então é aquilo. Se você já pegou um caminho errado, que é o caso dele. Já pegou 2. Não, o primeiro foi uma imposição. Lembra? Foi a mãe que fez. Que mandou. Que Deixou em testamento. deixou em testamento prometido que ele seria apado. Mas ele não cumpriu, não foi à toa que pegou uma mãe para fazer esse trabalho. Então ele já fugiu a primeira vez. Na segunda vez arrumou uma nova encrenca. Arrumou uma encrenca. Exatamente. Não, e o legal que a gente vê no paralelo da história dela e da dele é assim, pegando, como tu disseste do Chico, quanto mais ela abraça a paz, mais ela fica em paz. E quanto mais ele quer a paz a qualquer custo, ele quer só a paz, a satisfação dele, Sem pá. mais ele se enrola. Mais ele se enrola e ele chega a ponto de prometer uma cretinice, né? Sim, porque ele Que faz. aí, e se ela não fosse enérgica, E olha, né? que ele foi um sacerdote. Que a igreja, em hipótese alguma, vai concordar com o divórcio. Ela continua, Alcione. Jamais, meninas, jamais construiríamos um ninho de ventura e de paz na árvore do crente. Então você acha que ela, primeiro que ela coloca a separação como um crime. Não só ela não ia ter uma paz interna, como ela não ia ter paz na vida, como um todo. Todo o tempo voltando, e a própria vida, porque ela já começou errada. Existe um crime. Como construir uma família? Como você fazer um movimento de moral para com os filhos? Pautado em quê? Que o passado sempre vem à tona. Deus nos dará. Eu acho assim, o pior é quando o espírita acha isso natural. Aí me dói mais ainda. Deus nos dará coragem nesta fase difícil. Aí entra a oração. A existência na Terra não constitui a vida em sua expressão de eternidade. Ou seja, isso aqui é só uma hora. Nós não estamos falando de eternidade. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendeste no impulso muito natural e humano, ou seja, ela está dizendo aqui, olha, que o Senhor venha a desatar esse laço através da morte ou de algo parecido, mas não seja você responsável por isso. Entendeu? Por isso que ela colocou aqui logo Jesus. Quando o Senhor desatar os laços a que te prendestes no impulso muito natural e humano, encontrarás de novo o meu coração. Mais uma vez, ela não fecha a porta, ela diz, eu estou te aguardando, mas, se Deus quiser. ela não é fofa, no impulso. Ela é de Sírios. Humana, se fosse eu, na tua leseira, bestado. Por isso que ela é de Sírios. A esperança é invencível. É o movimento de esperança dela. Se não for aqui, vai ser no além. Carlos. Toda inquietação e toda amargura chegam e passam, gente. Isso vai passar. A alegria e a confiança no porvir eterno permanece. Esperança, né? São bens do patrimônio divino no plano universal. Olha lá, alegria e confiança. Confiança em quem? No Carlos? A misericórdia divina. Ouvindo-lhe os conceitos profundos, oriundos, da fé poderosa que lhe caracterizava o espírito, Clenagan chorava num labirinto de remorso e sofrimento. Se for possível, prosseguia a moça com generosidade.
Desejaria conhecer tua companheira de lutas. Talvez pudesse incliná-la à melhor compreensão das tuas necessidades. Às vezes, basta uma simples conversação para renovar a opinião de uma criatura. Não crees que eu possa contribuir de algum modo em teu favor com semelhante aproximação? Essa é a velha. Vou pra casa, tia. Acabou. Essa retrata um espírito de Sírios que ama verdadeiramente. É por isso que nós falamos que a nossa condição humana ainda está muito longe de amar. Pouquíssimos ou raros de nós amamos. Estou falando também por mim. Amamos. Está longe do humano. Exatamente, amamos, não amamos. É um relacionamento de troca, de interesses. E de certa forma, existe aí também um sentimento de apego e posse. Esse movimento da Alcione, esse é o movimento de amor. O que é o movimento do amor? Você quer o bem do outro. Em uma separação, se acontece a separação e o esposo te deixa, e ele vai viver com uma outra criatura, se essa criatura vier a dar trabalho, ou a denegrir a imagem, ou até mesmo traí-lo, você na condição de ex-esposa, você vai vibrar de alegria. Vai dizer, toma, achei foi bom, achei pouco. Não queria? É verdade? Você se alegra com a desgraça alheia, com a desgraça daquele que dormiu contigo, aquele que você chamou de amor, docinho de coco. É verdade? Bem feito. Então, olha só. No movimento da Alcione, olha só o que é uma maturidade espiritual. Ela primeiro se predispõe. Primeiro ela já relevou. Segundo, eu quero que você fique feliz. Se não comigo, seja com quem for. Eu posso ajudar essa moça, orientar através de um diálogo para ela se tornar uma esposa melhor. Não interessa a ela, a intenção da Alcione. A Alcione daqui é um diálogo fraterno. Sem ciúmes. Porque o ciúme é um sentimento baixo, vil, da terceira ordem na escala espírita. Então, esse movimento dela, ela está dizendo, olha, não tenho ciúme. Isso quer dizer que ela não o ama e muito. Às vezes basta uma simples conversação para renovar a opinião de uma criatura. Não crês que eu possa contribuir? Vamos lá. É fantástico. O infortunoso Carlos sentia-se comovido nas fibras mais íntimas com um delicado oferecimento, redarguindo em tom melancólico. Quitéria não é digna dessa esmola da tua bondade. Meu Deus. Vamos lá. Ei, olha, só a presença dela nas fibras mais íntimas. Com delicado oferecimento. Né? Basta dizer-te que, conhecendo a ligação afetiva existente entre nós, pelas minhas sucessivas referências e por informações de antigas amizades nossas em Ávila, sempre alude a tua pessoa com laivos de ironia e rancor. Então, ou seja, a nossa querida Quitéria está bem parecido com a gente. Quando o marido atual vai ver a foto da outra, vai curtir uma foto da outra lá no Facebook, isso já é motivo de uma briga daquela. Não é verdade? Então aqui, é porque eu estou atualizando para o século que estamos, né? Então aqui eu quero a conversazinha, isso já deu o suficiente para ela ter o quê? Olha, laivos de ironia, que esse laivos aí é mancha, de ironia e rancor. Então todo tempo jogando aquela
Aquela. Já vai falar da boazinha. Sabe, Fala aí, cutucando. queridinha. Cutucando todo o tempo. Mas presta atenção. Agora eu vou defender a Quitéria. Presta atenção no que ele diz. Pelas minhas sucessivas referências. Aposto que a Quitéria faz meia coisa. A Alcione fazia diferente. Se fosse eu a Quitéria, Sim. que podia ser. Nós somos da terceira, mãe. É isso mesmo que nós estamos falando. É isso mesmo, é ele que está falando. Nós somos da terceira. Eu estou te falando, Alcione numa condição dessa, se fosse o contrário, ela jamais iria brigar, ela queria até conhecer. Ela não ia nem casar, cara. Minhas sucessivas referências. Com certeza, não ia nem casar, ia se porque envolver com alguém que não Alcione- ama. Por isso que nós lemos aquela citação de Emmanuel. Ele tanto machucou-se como também está machucando. Era para ele já estar sem língua. Iam fazer o evangelho, aí ele, Alcione, comentaram, a Quitéria já. Vamos lá, mais um pouquinho. A filha de Cirilo entrou em silenciosa meditação. O destino não lhe permitia nem mesmo aproximar-se do lar edificado pelo eleito de sua alma. Sua afetividade, bem como o espírito de renúncia, não poderiam ser compreendidos. Restava-lhe regressar à casa de Beatriz, conformar-se com a nova situação e esperar por Clenaghan num outro mundo, aonde fosse conduzido pela mão da morte. Longa pausa estabelecera-se entre ambos. Foi aí que ele nasceu a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa, no intuito de trabalhar no seu elevado idealismo. Não ficas magoada pelas minhas confissões? Perguntou o ex-sacerdote angustiado. De modo algum. Respondeu, esforçando-se por lhe parecer satisfeita. Tua esposa tem razão. Depois de visitar o velho sítio de minha infância e a casinha tosca onde minha mãe tantas vezes me exemplificou a resignação, voltarei à França sem perda de tempo. Quando nos veremos novamente? Interrogou ele inquieto. A vontade de Deus nos dirá mais tarde. Até lá, meu querido Carlos, não esqueçamos a dedicação aos nossos deveres e a obediência aos divinos desígnios. Mais uma vez aí o dever. Deixas-me em Castela, amargurado para sempre. Creio que jamais poderei apagar o remorso que tisnará minha alma doravante. Aprenderei duramente a não atender aos primeiros impulsos do coração. Se fosse menos precipitado no julgar, poderia oferecer-te agora a minha fidelidade perene. Esqueci, porém, a prudência salvadora e mergulhei num mar de angústias torturantes. Andarei na terra como náufrago sem porto. E, terminando amargamente as suas considerações, rematava. Pede a Jesus por mim, para que o desespero não me faça mais infeliz. Não te percas em semelhantes ideias. Exclamou a filha de Madalena, completamente senhora de si. Estamos neste mundo de passagem para uma esfera melhor. Por certo que a nossa felicidade não se resumiria em atender, por algum tempo, aos nossos desejos com o ouvido das mais nobres obrigações. É indispensável encarar as dificuldades com ânimo decidido. Luta contra a indecisão pela certeza de que Deus é nosso Pai, misericordioso e justo. Se nos vemos novamente separados, é que há trabalhos convocando-nos a testemunhos mais decisivos, até que nos possamos reunir nas claridades eternas. Clenaghan prestava acurada atenção a cada uma de suas palavras sábias e carinhosas. Em seguida, a uma pausa, Alcione prosseguia, cheia de amor e compreensão. Não maltrates tua mulher, sempre que o seu coração não te possa entender integralmente. Quando assim for,
Faze por ver nela uma filha, quando não filha de tua carne, filha de Deus, seu e nosso Pai. A bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A confiança em que o Pai Celestial nos ajudará nos testemunhos diários transforma nosso espírito para uma vida mais alta, ao passo que a revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Ainda que a tua companheira seja ingrata, perdoa-lhe como amigo compassivo. Nenhum de nós está sem pecado, Carlos. Por que condenar alguém ou agir precipitadamente quando também somos necessitados de amor e de perdão? Vive no otimismo de quem trabalha com alegria, confiante no divino poder. À nossa frente, desdobra-se a eternidade luminosa. Embora separados no plano material, nenhuma força da terra nos desligará os corações. Muitas obrigações poderão encarcerar-nos transitoriamente na terra, mas o elo do amor espiritual vem de Deus e contra ele não prevalece as injunções humanas. Aqui está, em Mateus capítulo 19, não separe o homem o que Deus uniu. E o que Deus uniu aí? O que é a união? O que é uma união de Deus? É o amor. O homem não separa. Quando duas almas se amam verdadeiramente, essa é uma união divina. O homem não separa. Agora olha o que ela diz: a bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. O movimento do bem, de fazer o bem, desse ato de bondade, vai te libertando do ódio. Então, o ato dele cuidar da Quitéria como uma filha, se não fosse dele, mas uma filha de Deus, esse movimento era um movimento de bondade, e isso é libertar o coração dele desse sentimento de ódio que começava a tomar conta. Ainda que tua companheira seja grata, perdoa-lhe como amigo compassivo. Nenhum de nós está sem pecados. Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. Ante as observações judiciosas de Alcione, Carlos pôde reconfortar-se, de algum modo, para retomar a luta purificadora. Só muito tarde separaram-se em penosas despedidas. A filha de Madalena, disfarçando a dor que a empolgava, cumpriu rigorosamente a promessa. Depois de beber na taça da saudade, revendo os antigos sítios das primeiras esperanças, sem mesmo se dar a conhecer as relações de outros tempos, regressou a Vigo, onde se demorou quase um mês em meditações silenciosas e doridas. Sua permanência em Ávila poderia acarretar complicações à vida doméstica do homem escolhido. A jovem esposa de Clenaglan possivelmente criaria pesadelos de ciúme sem justificativa. Diariamente, à tardinha, Alcione aproximava-se da praia, contemplando as velas pandas que se afastavam no estandal das águas movediças. Profunda saudade dominava-lhe o coração. Após longos dias, nos quais procurava rememorar uma a uma as velhas advertências do padre Damião, quando na vida religiosa, resolveu retirar-se do mundo para a soledade dos grandes pensamentos. Não desejava de nenhum modo atirar-se ao repouso permanente da sombra, mas sentindo-se na plenitude de suas energias orgânicas, refletia que não era lícito pensar na morte do corpo, e sim no melhor meio de atender ao trabalho, de coração voltado para Jesus. Ela decidiu pegar a pá. Mais pá. Mais pá ainda, né?
Se partisse em companhia de Beatriz, naturalmente não lhe faltariam as bênçãos da vida familiar. Ele ia casar, mas o coração não se conformava com a ideia de repouso constante. O destino não lhe dera um lar próprio, onde lhe fosse possível consagrar-se inteiramente ao homem amado e aos filhinhos do seu amor. Seus pais já haviam partido para uma vida melhor. O irmão adotivo lhes fora no encalço. Na condição de mulher, tomaria então o hábito religioso, a fim de atender aos trabalhos do Cristo. Não faltariam os deserdados, os doentes, os enjeitados, para quem Jesus continuava passando sempre nas estradas do mundo, distribuindo energias e consolações. Consagrar-se-ia ao serviço de socorro às criaturas, em benefício dos que necessitassem. Iria ao encontro do Mestre pelo aproveitamento mais nobre do tempo de sua vida. Nessa disposição espiritual, regressou a Paris, onde a irmã a esperava ansiosa e saudosa. Apesar de serena e confortada na fé, não podia mascarar o abatimento e a tristeza que lhe paravam na alma sensível, e foi com lágrimas que relatou a Beatriz o resultado da longa excursão. A esposa de Saint-Pierre, visivelmente emocionada, buscava confortá-la. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, estamos mais uma noite encerrando o nosso estudo da obra Renúncia. Te agradecemos por mais essa oportunidade de podermos estar aqui. Agradecemos os irmãos espirituais que estiveram nos envolvendo com a sua luz de harmonia. Abençoa aqueles nossos irmãos que não puderam vir, Senhor, nesta noite de estudo. Abençoa o nosso retorno para o nosso lar. Que nós tenhamos dias de amanhã de muita paz, muita tranquilidade. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui hoje, de podermos participar desse estudo. Obrigado pela oportunidade de estar com nossos irmãos queridos esta noite, de podermos estar aqui nesta casa que nos acolhe com tanto amor e carinho. Obrigado por tudo, que assim seja.